Perfeito. Que bom que você tocar no assunto assim sobre desenvolvimento humano, por mais que tudo que eu acho que a gente conversou aqui foi desenvolvimento Tudo é humano, desenvolvimento humano. tudo foi desenvolvimento humano, mas assim, mais específico para as empresas, um dos motivos que me levou a criar esse conteúdo aqui diariamente foi que Uhum, na maior parte da minha carreira eu atuei em empresas médias para pequenas. uhum, Uma grande ilusão que as pessoas têm no mercado é que só dá para trabalhar em empresas grandes, 60, 70% das oportunidades estão em empresas médias para pequenas, mas uhum, infelizmente por falta de conhecimento, de tempo, de espaço, de pessoas, essas empresas acabam abrindo mão de desenvolver o profissional, do desenvolvimento humano. Qual a uhum. importância do desenvolvimento humano, Márcio, para as empresas? Total, né? A pergunta por si só, ela parece uma pergunta que não faz nem sentido, né? Sim. Porque como é que eu vou dar resultado? Imagina, como é que eu vou dar resultado e a cada ciclo o meu resultado precisa ser melhor do que o ciclo anterior? Se quem dá o resultado é o time e eu não invisto no time. E investir no time não é só comprar ou contratar um grande treinamento, é muito mais do que isso. É dar boas condições de trabalho. Muitas vezes a forma de desenvolver o time não precisa ser um novo investimento. É simplesmente o gestor entender qual é o seu papel e fazer. Né? É ter tempo na sua agenda enquanto gestor para conversar com cada pessoa do seu time. Né? E, e é incrível porque a dificuldade dessas, de forma geral, Márcio, do mercado, dessas empresas, porque como você falou, parece uma pergunta redundante, mas infelizmente que tem que ser É, feita repetidas lógico, vezes, tem que ser feita. porque as empresas, por mais que, olha, estão travadas no crescimento, e isso é bem normal, mas é nítido Uhum. às vezes que estão travadas pela falta de desenvolvimento humano. É por que essas empresas não estão dando esse desenvolvimento, Márcio? Isso é herança da era industrial, né, cara? Pensa lá. Lembra do filme lá do Charles Chaplin, Tempos Modernos? Sim, Qual era a função dele? Apertar os parafusos, né? Isso sim. é a era industrial. Né? O seu trabalho ele era repetitivo, uma carga horária fixa, né? E você fazia um pedacinho pequeno ali da linha de produção. Precisa de desenvolvimento? Você só tem que apertar parafuso. Verdade. Muitas empresas pararam no tempo. Né? Querem comportamentos extremamente maduros e resultados extremamente ousados, mas estão com comportamentos de 100 anos atrás. Perfeito. Né? Então eu preciso ali que o meu C-level, né, CEO, CFO, todos os Cs da vida, né, consigam entender essa nova realidade, queiram se submeter à mudança também, porque muitas vezes o que a gente vê é que a galera que está lá em cima quer que a mudança seja deles para baixo, não querem fazer a mudança. E eu esqueço que uma das principais formas de engajamento é a liderança pelo exemplo. Então eu tenho que dar, se eu quero que eu tenho que ser a primeira mudança em mim mesmo para depois querer mudar ali a galera, né? Então esse nível de entendimento ele precisa ser dado, mas isso é uma herança maldita que a gente está demorando bastante tempo para ressignificar, né? Estamos avançando, estamos Estamos avançando. avançando, estamos avançando. Mas acho que ainda precisa muito, infelizmente tem muita empresa aí pequena e eu sempre bato nessa tecla porque a maior parte das oportunidades do mercado de trabalho estão nas empresas pequenas, elas movimentam às vezes o país, mas poderiam fazer muito mais se se muitas pessoas conseguissem compartilhar mais essa questão do desenvolvimento na massa. Com certeza, cara. E assim, ó, eu vou te falar, eu trabalhei, você pega quando eu entrei no Banco do Brasil, tinha 120 mil funcionários. Você fala assim, é muito tempo numa empresa, mas, cara, eu trabalhei em diretoria que tinha 3 mil pessoas. É maior do que muita empresa. Nossa, Diretoria. Não estou falando nem de vice-presidência, estou falando de diretoria. Então, e eu vejo os mesmos desafios que eu via numa empresa desse porte, eu vejo em empresas de 60, 50 colaboradores. Os mesmos desafios. O que muda? A amplitude e a escala e os impactos. Mas na sua natureza, os desafios são os mesmos. Né? É um sistema de gestão que às vezes está parado no tempo, baseado em comando e controle. É um sistema de gestão que muitas vezes, e de liderança, que muitas vezes tem um discurso desalinhado da prática.
fala que a inovação é extremamente importante, mas quando você vai lá, tenta fazer alguma coisa de diferente e erra, o que que acontece? As cabeças rolam. Sim. E agora, como é que eu posso falar de inovação sem experimentação e erro? Não tem como. Faz parte da inovação a experimentação e o erro. E se eu olho para o erro e eu adoto uma postura punitiva, quem é que vai experimentar de novo? As pessoas aprendem, né? Sim. Aprende. Vai lá, erra de novo. Ó, o outro perdeu a cabeça. Então faz o mais do mesmo que está garantido. Enquanto eu não olhar, eu não estimular a experimentação e entender que o erro ele é um aprendizado e ele precisa ser tratado como um ativo enquanto aprendizado, é pouco provável que a inovação ela faça parte da cultura daquela empresa ali. Nossa, né? Perfeita visão, Márcio. Parece que descreveu diversas empresas aí que eu tive a oportunidade de passar. Olha, perfeita visão, na verdade.